Começando aí, sejam bem-vindos, começando a nossa live. Todo mundo chegando, pessoal chegando, né? Nossa live da 12ª Semana Mundial do Brincar, aqui no Brincar Brasília. Sejam bem-vindos, eu sou Raquel Fusaro, faço parte desse grupo de pessoas que organiza a Semana Mundial do Brincar aqui em Brasília. Eu desde 2012 a 2013, junto com a Mariana Campelo, Priscila Pérez, Duda, Sila, Luciana, Ângela, nós nos encontramos em Brasília fazendo essa programação desde há muito tempo, como eu disse, eu desde 2012, fazendo a semana, fazendo ações, né, da Semana Mundial do Brincar. Na verdade, essa é uma proposta da Aliança pela Infância, né, e que nós acabamos implementando e aqui fazendo ações aqui em Brasília. A gente vai estar conversando hoje tendo o prazer de estar conversando hoje com a Ania Camp, que é uma psicóloga e terapeuta familiar, sobre o tema desse ano da Semana Mundial do Brincar, que eles propuseram, que é Casinhas das Infâncias. É isso, deixa eu colocar aqui, visualizar, enviou uma solicitação para participar do seu vídeo. Eu coloco visualizar, é isso? Entrar ao vivo. Ainda. Acho que deu certo. Ania tá aí? Chegando? Eita, Chegou? eu tô tentando virar minha câmera aqui agora. Super certo! Oba! Eu inaugurei nas lives com você, né? Um ano atrás. Você foi minha primeira live na vida. Primeira live a gente nunca esquece. Então, Nossa, primeira live, né? Nossa. faz um ano mesmo, faz um ano. Muito bom Então, ter você aqui, né? Um ano após nossa primeira live, né? E um momento especialíssimo, né? Falando do brincar, que é maravilhoso. em Nós, tempos de pandemia, né? sim, continuamos aqui, né? Continuamos aqui, exatamente, E né? agora E vamos sobrevivemos, ir brincando de e casinha agora. sobrevivemos aonde? Oi? Brincando de casinha. Olha, eu trouxe companhia. Ótimo, ótimo, Olha, ótimo. Olha, se minhas amigas de infância Ah, vissem o anúncio de Ania vai falar sobre brincar de casinha, elas provavelmente iam me dedurar dizendo: a Ania não brincava de casinha, a Ania não gostava de brincar de boneca. ah, é? Tem isso? É, pois tem isso, pois é. Quem, quem brincou? Eu tenho 3 irmãos, Ah, meninos homens, né? uhum. Então, na verdade, eu cresci muito mais naquela coisa que a gente falou ano passado, subindo em árvore, construindo cabana, correndo para lá e para cá. Eu acho que eu brinquei mais de polícia e ladrão do que de bonecas. E eu Uhum. não tinha muita paciência para brincar de bonecas, mas eu brincava muito de construir casinhas, que eram as cabanas, né? Uhum. Então, construir casas eu estava mais do lado que costuma ser o lado mais masculino desse tipo de brincadeira, né? É, São os meninos que constroem, ao menos em termos de estereótipos, né? Eu é. acho que a gente vive em tempos onde está todo mundo questionando esses papéis e todo mundo está decidindo que brinca do que quiser, né? Bom, deixa eu começar aqui então, peraí. Que não, a gente já Começa, vai, começa desnorteia. começando, né? Que a gente já começa Então, começando, né? Olha, eu vim com a minha camiseta, não sei se dá para ver, eu já vim com a minha camiseta da Semana Mundial do Brincar, ah, né? eu ganhei uma, então.
Enfim, eu estou super feliz de estar aqui com você hoje, né? Esse tema é super importante, né? A gente falar, né, na verdade, a Aliança pela Infância que faz essa provocação, essa reflexão, da gente falar da importância do brincar, né, que é um direito da criança, essa reflexão que é para as famílias, para a sociedade, de estar pensando na importância que é para a criança, para o desenvolvimento dela. Então, a importância dessa Semana Mundial do Brincar, para que toda a sociedade leve muito em consideração e respeite muito esse direito da criança ao brincar. E quanto isso é importante, né? Quanto essa brincadeira de criança é importante. Então, às vezes, a gente Quanta fica... saúde mental infantil depende disso. Isso, da vida adulta inteira, são essas memórias que a gente tem, que a gente vai estar conversando aqui, que vai levar para a vida, que vai construir o ser humano que nós somos hoje, né, adultos e para a vida toda, nossas relações, como que a gente se relaciona, que a gente acaba levando para a vida inteira, a nossa forma de ver o mundo, as construções que a gente faz, né? Então, o quanto o brincar é importante, quem vai falar isso é você, né? Eu sou advogada ativista, e justamente por ser ativista que a gente tem que falar do direito da criança, ter esse espaço, esse tempo do brincar, porque às vezes a gente, quanto sociedade, está muito preocupada com uma educação muito formal e muitas atividades para essa criança, formais, e esquece, e às vezes porque não é dado o tempo, o espaço, e muito, muito dentro de uma caixa que nos foi colocado, e esquece dessas questões. Por isso que é importante a gente falar essa proposta da Aliança pela Infância, que eles fazem, da Semana Mundial do Brincar, dessa reflexão, né, de que brincar livre, né, junto à natureza, que não tem forma certa do brincar, né, todo brincar, né, não existe forma certa de brincar, a brincadeira certa, o jeito correto, todo brincar é correto, né, ela que vai construir a forma que ela quer fazer, o jeito que ela brinca. Eu diria, Raquel, que o brincar, a liberdade do brincar é a própria definição do brincar. Se Uhum. tiver regra, é outra coisa. Pode ser um jogo, pode Sim. ser um exercício, pode ser um monte de coisa. Mas brincar é aquilo que a criança definir como valendo para aquele momento, para aquele espaço, Para né? brincadeira, exatamente. E aí, agora, como a nossa brincadeira hoje, a gente vai falar sobre a casinha, né? Brincar de casinha, né? E o que significa isso, aí eu vou fazer algumas provocações para a gente caminhar aí no nosso tempinho curto, que é. E aí eu vou fazer as provocações, já vou introduzir algumas provocações e aí você vai caminhando. Brincar de casinha é coisa de menina. Pois é, eu acabei de falar que, né, confessar que eu era ruim de brincar de casinha. Na verdade, me corrigindo, assim, eu brinquei muito de relações humanas, sei lá, que eu acho que é um dos treinos de brincar de casinha. Mas, sem dúvida, brincar de boneca, que eu não tinha aquela coisa de fazer comidinha e fazer roupinha, que eu não tinha muito saco, não. Opa, falei palavrão aqui, desculpa. Mas, assim, na verdade, se eu lembro de nós quatro irmãos, quem mais brincou de casinha mesmo foi o meu irmão caçula. Que ele tinha, nós tínhamos na época que ele tinha lá seus 3, 4, 5 anos, nós tínhamos uma vizinha que era da idade dele, com quem ele brincava muito, e ela acabava sempre definindo que eles iam brincar de casinha, e ela tinha, assim, era muito prática, ela tinha um irmão mais novo, que era o filho, então ele era o papai, ela era a mamãe, tinha um filhinho, que era o irmão mais novo, e e o que eu observo, eu não sei se teria acontecido da mesma forma sem esse exercício, mas é quem mais aprendeu a cuidar. Ele sempre foi um excelente cuidador. E ele se tornou, assim, por unanimidade, o tio favorito de todas as sobrinhas. Então, as namoradas e hoje a esposa dele tem esse privilégio de que ele é um excelente cuidador. E eu fico pensando quanto disso
talvez tenha sido treinado lá. E aí, justamente, eu penso nessa questão, né, de, às vezes, os meninos serem quase que proibidos, dependendo, né, a família em que eles crescem, tipo, ah, meu filho quer brincar de casinha, que horror, isso é coisa de menina. É, e depois a gente tem uma expectativa que os homens se tornem, sim, bons cuidadores, né? Então, como que vai virar um botão, de repente, se você não olhou o mundo dessa perspectiva do cuidado, né? E eu penso, sim, os meus irmãos, eles tinham o privilégio de ter uma boa referência. Meu pai sempre foi um excelente cuidador, né? Uhum. Sempre foi dito que quem melhor lava a louça na família é ele. Então, meu pai, apesar de ser muito sério, meu pai ser, né, das antigas, meu pai tem 96 anos hoje, Uhum. mas ele sempre foi um bom cuidador da casa, daquele que. Então eu acho que sim, ter uma referência de cuidado, se o menino quer brincar de casinha, é bem provável que ele tenha um homem adulto que o inspire a querer cuidar também. Sim, Eu diria para os pais homens, vejam isso como um elogio. Ele tá, porque a criança sempre vai imitar o adulto, né? sim. Então, o brincar de casinha é basicamente mais um desses treinos, uma dessas tentativas de tentar entender como o mundo funciona, né? Isso a criança sempre resolve no brincar, né? Então, eu tentando entender como o mundo funciona, eu pratico isso, né? Seja imitando, seja criando, seja fantasiando, mas eu estou tentando resolver um mundo objetivo lá fora no meu brincar, né? É uma Então, reprodução do que se vivencia, divisão de tarefas, reprodução do que se faz no seu cotidiano. E é um exercício o isso, né? cotidiano é feito por homens e mulheres, e eu acho que a criança ainda não tem isso, né? Assim, ela tenta reproduzir de alguma forma os cuidados e as coisas que tem para ser feitas dentro da casa, você faz isso, você faz aquilo. E eu vejo isso, eles às vezes têm muito mais liberdade, pelo menos aqui na minha casa eles tiveram muita liberdade, nunca tiveram, quando pequenos, não tem essa concepção que Sim, depois o externo às vezes, né, que quer moldar de alguma forma, né? isso, né? Então, eles estão experimentando os papéis também, né? E eu acho que as crianças de hoje, eles estão nascendo num mundo que nesse sentido é mais livre, em termos de identidade de papéis. Você constrói para você a identidade que você tiver afim, né? Então, sei lá, agora fazem algumas décadas já que os homens estão autorizados a entrar na cozinha, viraram gastrônomos, né? Então, brincar de fazer comidinha, que antes talvez fosse uma expectativa, ou até, ai, né, o menino não pode brincar disso, agora já temos autorização para isso. Então, eu acho que assim como os papéis adultos, né, não tem mais essa separação, as crianças gradualmente vão estar explorando, ter autorização dos pais para explorar, explorar esses territórios, porque é natural da criança tentar isso, querer experimentar tudo, ver como é que é, né? Uhum. Agora, eu vejo isso como, assim, os papéis, o que a criança está fazendo quando ela está brincando de casinha, né? Ela está imitando, né? E às vezes é interessante a gente também observar o que ela está reproduzindo ali, né? Uhum. Agora, não significa que tudo que ela está representando no jogo é uma imitação e é uma cópia, porque eu lembro de uma conversa com a professora de jardim de infância, que na É. reunião da sala, né, ela disse, olha, gente, avisando aos pais, né, olha, gente, querendo ou não, eu acabo sabendo de tudo que acontece na casa de vocês quando eles brincam de casinha no jardim, né? Então, eles estão aqui reproduzindo as coisas. Aí eu comentei com ela, olha, eu acho que a gente tem que considerar que parte é imitação e parte é fantasia, porque se eu for observar o brincar de escolinha na minha casa, é um tanto de bronca e colocar de castigo e mandar para a diretoria que eu ficaria bem preocupada, né? Então a gente tem que considerar que eles têm as suas fantasias, tem essa coisa de dar bronca e colocar de castigo e mandar para a diretoria, era um exercício de poder que a brincadeira permitia. Então, a gente tem que cuidar com essa coisa de não levar isso tanto para o literal, né? E ter uma, né, referência
do concreto. Tipo assim, eu conheci as filhas bem o suficiente para saber que aquilo não era uma representação do que acontecia, né? Era uma fantasia sobre aquilo que acontecia na sala de aula. Então, são coisas diferentes, né? E essa é uma coisa que esses tempos ainda alguém me perguntou, né? Ou comentou, na verdade, do filme que eu esqueci o nome agora, que é essa história da criança que fantasia e faz um relato e acusa alguém, né, de algo que na verdade não aconteceu. Então, eu acho que os pais eles precisam lembrar que a criança passa principalmente até, né, os primeiros 7 anos, muito imersa, envolta nessa fantasia. Então, distinguir os elementos de realidade e de fantasia é algo para se estar atento, né? Sim, tem muito da fantasia. E também tem o brincar de casinha com os pais, o que se passa, né? Essa cultura que a gente, as cantigas, as músicas que a mãe, o brincar com bonecos, né? A construção disso também, a forma que a avó brinca com a neta, de casinha, né? Tem também toda essa história que você também passa. Eu acho isso muito bacana, essa questão do brincar, né? A forma do brincar, que também vai passando. Sim, porque a cultura ela é uma parte importante da nossa sensação de vínculo, de pertencimento, né? Então, quando a brincadeira ela cria essa oportunidade da gente também, né? Então, retomar cantigas ou tradições da família ou práticas, né? Quem que faz o bolo com quem que prepara o que com que isso, né? Se as crianças atuam isso no brincar, isso também e retomando elementos da sua cultura familiar, né? Isso reforça essa sensação de pertencimento a essa família. Eu sou igual a você e eu quero ser aceito por você, né? Então, é muito esse. É sempre um pedido de me ame, me dê certeza de que eu sou amada e sou aceita. Para mim, o seu vídeo está falhando. Eu não sei se para você. Você está falhando para mim também, então não sei quem está nos assistindo, se eles estão Alguém conseguindo pode ouvir dizer alguém. quem está falhando, Alguém que está vendo podia dizer quem está falhando. Ou se está todo mundo, Então, enfim, mas vai ser nessas alternâncias, né? O que eu queria, o que eu queria comentar também, e aqui para mim, Raquel começa a rodinha ali, né? Uma coisa que eu também acho muito importante, um dos motivos para se preservar o espaço do brincar e haver permissão e tempo para brincar e brincar também incomodou, que a deixou curiosa. Então, é um exercício terapêutico de processamento aquilo. Assim como nós, mulheres em geral, mais do que os homens, né? A gente procura uma amiga para conversar, para contar algo que aconteceu, eu falo e eu me escuto e eu processo. A criança está fazendo isso no brincar, né? E principalmente no brincar, que é uma representação das relações humanas. Então,
é curativo para a criança isso, né? Às Uhum. vezes é a oportunidade de mostrar, né? Os ludoterapeutas que poderiam falar disso melhor ainda, né? No brincar que a criança vai processando e assimilando, às vezes mudanças que aconteceram na vida, seja mudança de casa, seja alguém da família que faleceu, ou às vezes uma babá que era muito próxima e que saiu, tudo isso a criança é muito bom se ela pode processar isso e às vezes a representação disso no brincar permite que a criança na brincadeira encontre uma solução para isso, né? Algo que ela antes não tinha resolvido. Então, inúmeros benefícios, né? E nesse cuidar, porque o ideal seria que todos nós pudéssemos desenvolver bem os nossos lado cuidador, né? É, como sociedade, né? Bons cidadãos, eu acho que são aqueles que olham para o mundo e observam onde que eu posso, tenho a oportunidade, onde me cabe cuidar de outro, para além ainda, né, da minha família. Então, brincadeiras que propiciam isso e dão uma sensação, né? Uma sensação de alegria, né? De competência, porque eu vou exercitando habilidades enquanto eu cuido. Isso é rico da vida adulta, né? É, E o brincar de casinha, eu acho que ele traz esse diferencial, né? De o brincar de casinha ele traz uma riqueza maior, né? Porque você trata de relacionamento e diversas questões dentro de uma dinâmica de casinha, né? Que você, né? É um brincar comunitário, né? De e compartilhar complexo, né? complexo, exatamente, de diversas atividades que você tem que compartilhar, dividir, organizar, organizacional, de espaço, de tempo e Exatamente. relacionamentos, você muda, você vai ser quem agora? Que papel que você vai desempenhar nessa relação agora? Não, agora eu vou ser tal função, então e agora? Você vai ser quem? E nessa função, como que você vai exercer tal função? E você mudando esses Exato. papéis nessas funções, você também aprende muito como você trabalha em cada uma dessas funções, né? Eu acho que esse olhar é importante e por isso que eu falo, brincar de casinha é rico demais, né? É Muito. riquíssimo. Imagina, é que nem você falou assim, esse olhar da criança hoje, que tem os meninos, chefes agora de cozinha, muitos. Por quê? Porque era avó na cozinha, era muito de ficar junto com vó na cozinha, vendo cozinhar, estando junto, brincando, né? Porque era muito brincar junto, permitir-se fazer isso, né? Então, eu acho que o brincar, as histórias que se passam, contar as histórias, eu acho que é muito importante isso. O brincar de casinha é riquíssimo, no meu entendimento, isso. Você vivencia muita coisa nessa brincadeira, esses papéis que você tem oportunidade de vivenciar em lugares diferentes, como que você vive cada um desses papéis e que muda, né? Você vê, quando eu sou filha, eu sou uma coisa, quando eu sou mãe, eu sou uma coisa. Bom, agora se eu for a vovó nessa história, vamos ver como que vai ser minha avó nessa história, né? Entendeu? Exatamente, exatamente. Eu sinto que justamente as relações humanas são a coisa mais complexa que a gente vai lidar na vida. A gente pode lidar com, sei lá, desafios jurídicos, da engenharia e assim por diante, mas as relações humanas eu acho que sempre vão ser aquelas que nos são mais caras, para as quais somos mais sensíveis e que dão trabalho, né? Eu, como terapeuta de família e de casal, eu sei o quão complexo isso é e o quanto não depende só de afeto, são habilidades mesmo. Eu digo, essas, né, hoje a gente chama isso de competências relacionais. Então, isso a gente não aprendeu de uma forma objetiva, de uma forma consciente.
A gente, no máximo, tem referências das relações dos nossos pais, e aí a gente, em geral, olha assim, ah, tá, eu quero fazer igual porque eu achei legal, ou eu não quero fazer igual a eles porque eu não achei legal. Uhum. Mas eu também não tenho clareza de como que eu construo algo novo e diferente, às vezes. Então, a possibilidade de brincar de casinha, né, com crianças de famílias diferentes, que vão trazer referências diferentes, eu amplio o meu leque de referências de modo geral, né? E enfim, professoras jardineiras com certeza têm zilhões de histórias interessantes para contar sobre isso também. Curiosamente, apesar de eu não ter brincado de boneca, como eu disse, eu construía casinhas, mas brincar de boneca e que eu não tinha muita paz. As filhas brincaram zilhões, né? Muito, muito, brincavam muito de boneca. Eu tenho 3 meninas, e aí os meninos da vizinhança que brincavam com elas eram dos também, mas isso eu também achei curioso de que elas, tipo assim, elas não precisaram que a mãe gostasse também, né? Elas tinham essa competência que eu nem tinha. Eu acordei para esse cuidar e para as coisas mais do feminino lá pelos 15 anos. Minha mãe, quando eu fiz 15 anos, eu comecei a pedir para minha mãe que eu queria aprender a cozinhar, costurar, fazer tricô, e minha mãe não entendia nada, porque até então eu tinha sido meio que o quarto menino da casa, né? É, mas enfim, em alguns chega mais cedo, outros chega mais tarde. É, Agora, é um espaço de exercício, e isso eu queria, na verdade, trazer até para essa generalização do brincar, né? Me tocou muito isso que você estava falando no início, quando você estava apresentando, do quanto a gente está focado ou preocupado com a educação dos nossos filhos enquanto algo formal, enquanto um saber, enquanto uma educação de cérebro, né? Uhum. Agora, dificilmente é o nosso cérebro que nos coloca em enrascadas na vida. É, e todos os especialistas vão dizer as decisões importantes na nossa vida a gente não vai tomar de forma racional. As decisões são algo muito emocional, né? Então, Uhum. a pergunta sempre eu acho, é como que eu, ao meu filho, a minha filha, a possibilidade de se desenvolver bem emocionalmente, para que aquilo que ele aprender depois a usar de forma consciente e racional possa estar apoiado em algo que é seguro, que é saudável, que é muito mais essa base emocional, né? E essa base emocional a gente constrói em cima das relações que a gente teve, vivenciou ou, né, elaborou através do brincar. Então, tem a ver com a nossa autoestima, com como a gente se enxerga e como a gente se vê. E aí, esses tempos de pandemia realmente são bastante preocupantes, porque as crianças estão com pouco contato com outras para brincar, né? E, claro, tem um motivo, né? Tem um motivo para isso. Ninguém decretou o fim das brincadeiras só porque estava afim. Tem uma preocupação e ela faz sentido. Mas eu realmente olho com muito pesar para as crianças que perderam o encontro com os amiguinhos. É, e para os pais, em geral, está muito chato. Às vezes as mães me dizem, ah, eu queria gostar de brincar com meu filho, mas eu não gosto. Eu digo, eu também não. Eu sou péssima para brincar. Mesmo na infância delas, eu tinha essa coisa de o que eu chamo de brincadeiras corporais, eu acho que eu era ótima nisso. Então, brincar de cavalinho, subir nas costas, passar por debaixo da perna, fazer cabana, tudo isso eu era ótimo. Mas quando me convidavam para brincar de casinha, eu queria sair correndo, né? E aí elas precisam, as crianças, e porque a gente não tem essa capacidade de fantasia que eles têm. Então, realmente, eu tenho dito para os pais que, na medida do possível, encontrem pelo menos uma ou outra família com crianças, principalmente quem tem filho Uhum. único, né? Para as crianças poderem interagir, exercitar essa fantasia que é o que cabe. Ontem eu li um relato bastante interessante de um canal aqui no Instagram do Pediatria Integral, do pediatra Daniel, Sim. e ele estava
falando, né, de casos de pseudo-autismo que ele tem atendido. E ele relata com bastante detalhe, né, de quais os sintomas que essa criança que ele acompanhava desde o nascimento e que depois de X meses de pandemia começou a trazer vários comportamentos que seriam do espectro autista mesmo, né? Só que aí ele foi investigar como é que estava sendo a rotina da família. E aí esses pais que estavam em home office, que dispensaram a funcionária, a criança que parou de ir para o jardim de infância, estava todo mundo trancado em casa para os pais poderem trabalhar. O menino de 2 anos estava assistindo 6 horas de televisão em média. Não, ninguém tinha tempo de cozinhar direito, então a alimentação dele foi, sabe, virou biscoito e miojo. E o menino praticamente não. E é um ano em que ele deveria, né, a princípio, poderia ter desenvolvido a fala fortemente, não teve avanço na fala. Então, havia vários sintomas, uma tristeza, uma passividade, uma ação e mau humor, né? Tudo isso configurava várias coisas que seriam indicativo de espectro autista. Só que aí, antes de a variação neurológica da criança, e seria esse, a princípio, um passo bastante razoável de se tomar, ele propôs que a família tentasse mudar coisas na dinâmica. E os pais realmente pegaram esse touro à unha, assim, sabe? Em termos de essa criança vai para fora, vai brincar, sai da televisão, a alimentação muda. E alguns meses depois a coisa estava. Ele voltou a ser uma criança normal, né? Desculpa o termo né, o uso aqui, mas uma criança feliz e alegre, voltou a desenvolver a fala. Então, eu acho que essa atenção às restrições ao brincar que as crianças estão vivendo nesses tempos é para a gente estar atento a isso. Por isso, porque brincar é coisa séria, porque brincar é algo crucial para a saúde física, mental, emocional de uma criança, né? E ela precisa de outra criança para isso, sempre que for possível. É o melhor jeito de brincar. Claro, tem crianças que brincam super bem sozinhas, tem crianças que têm uma criatividade suficiente para, né? Elas se basta. Mas são poucas, a maioria precisa de mais interação. Então, realmente, eu diria para todos os pais, se as crianças, por favor, poderem descer, né? Pegar sol, correr, subir em árvores e fazer as cabanas, que é aquilo que você falou, né? Você não curtia tanto ficar brincando de boneca, mas você curtia fazer a cabana para brincar. Então, eu acho que é isso. Um brinca com a boneca, o outro faz a cabana, cada um faz a parte da casinha para fazer essa construção de divisão de tarefas para brincar, né? Que eu acho que é isso que é o legal. E eu acho que é isso, a interação mesmo de pessoa, né? O brincar é muito importante para a construção do ser humano, o desenvolvimento dele integral, né? E você, que nem você falou, o brincar tem a sua função terapêutica, né? Se tem. Se tem. O mundo ainda é muito enigmático para a criança, né? Ela ainda está tentando. Eu digo, é como, sabe? Você imagina que você, sei lá, você pega a sua mochila e vai viver entre os Zulus na África do Sul. Você não fala o idioma, você não entende a cultura, você não sabe quais são os papéis de cada um, e sem falar idioma ainda, né? Então, a criança ela ainda está aprendendo tudo isso que a gente chama de códigos sociais, né? Incluindo a linguagem. Então, por isso que também, geralmente, a criança de 2 anos, ela já entende que tem essa história de falar, mas ela ainda, o repertório dela é muito restrito, ela lida com muita frustração. Então, para quem já passou algum tempo no país que não domina a língua, mal e mal consegue dizer, por favor, muito obrigado, quanto custa, já viveu essa frustração que eu tenho ideias imensas para compartilhar e não tenho palavras para isso, né? E é muito frustrante. Então, eu acho que grande parte da raiva ou da ira que crianças de 2 e 3 anos têm, ou a partir de 1 ano e meio,
é o desejo de se expressar e não ter recurso para isso ainda, né? Uhum. E o outro é ainda não estou entendendo como esse negócio aqui funciona, né? Um pode, o adulto pode, eu não posso. Tem coisa que, né? Eu tenho vontade, mas o outro diz que não dá. É, tem, sei lá, entender a lei da gravidade, coisas básicas, né? Que fazem parte de como esse mundo funciona. Né? Posso, sei lá, posso colocar a mão na boca, na minha boca, mas não posso enfiar o dedo no seu nariz, sei lá, né? Por que não pode? Né? Isso tudo a gente isso tudo é um aprendizado ainda, né? É uma Uhum. exploração. E brincar justamente é uma enorme possibilidade de exploração e de brincar, né? E experimentar papéis, né? Se eu quero ser esse, se eu quero ser aquele, como você falou, né? Esses combinados do brincar de casinha. Quem você vai ser? Eu tenho que treinar, eu tenho que ouvir o meu desejo. Eu hoje ainda atendi alguém que ele disse: Eu não sei o que eu quero. Eu disse: Em geral, quem diz que não sabe o que quer, em geral, esse desejo não teve espaço. Tipo, a criança que tinha um É. desejo e alguém, puf, derrubava esse desejo. Você não pode querer isso, você tem que querer o que eu quero. E essas pessoas na idade adulta, elas têm dificuldade de reconhecer o seu desejo. Esse desejo se encolheu. Então, quando eu até digo, eu quero brincar de casinha, eu quero ser tal personagem, eu estou exercitando o meu desejo também. E isso é muito importante. Olha lá, É, essa daí eu não essa sabia. história, Essa daí é boa, não essa sabia. história, essa história do desejo é muito angustiante. Em geral, são pessoas que são vistas socialmente como muito competentes, são pessoas respeitadoras das leis, responsáveis, e todo mundo acha que essa pessoa não tem problema nenhum. Mas quando essa pessoa tem que tomar decisões importantes na vida, ela que não é outra pessoa, tipo assim, se eu caso com fulano ou ciclano, se eu tenho um filho ou não. Não tem alguém para definir isso. Isso você vai ter que definir, né? Se eu, Uhum. depois eu vou comprar uma casa, um apartamento. Você vai ter que decidir isso por você. E se eu não treinei ouvir o meu desejo, porque ele não teve lugar, porque tudo eram regras, aí, assim, o link com aquilo que você falou lá no início, né? O brincar, ele é livre. Se Uhum. tivesse regra, não é brincar, é outra coisa. É atividade pedagógica, se você quiser. Mas a atividade pedagógica nenhuma vai conseguir oferecer o que o brincar propicia. Que é essa combinação de fantasia, criatividade, liberdade, desejo, negociação, porque eu tenho que negociar as regras, né? Se eu faço um jogo, quem me explica o jogo já diz, isso pode, isso não pode, as regras já estão estabelecidas. Se eu vou brincar com outra criança, eu vou ter que negociar e combinar as regras do zero. É Uhum. muito diferente. É muito diferente. Eu tenho que ser muito mais proativo no brincar do que numa atividade que outro me dá. Aquilo é um lugar passivo. E onde eu vou treinar e aprender que sim, tem coisas que são adequadas e outras não são. E algumas coisas a gente vai ter que aprender que são adequadas e outras não são. Tipo assim, eu como motorista é importante eu saber que quando tiver a luz vermelha lá é melhor eu parar o carro, senão vou ter É. acidente. Isso é importante, né? Mas isso eu não consigo resolver tudo na minha vida com regras vindo de fora. Eu vou ter que aprender a me escutar e saber o que eu quero, o que não quero, e defender o que eu quero. As crianças, isso que a gente se queixa tanto, as crianças brigam muito quando estão brincando. Elas estão exercitando suas vontades e vão ter que aprender a negociar. É uma experiência riquíssima, riquíssima, É. E riquíssima. ser cheio de querer também é bom? Claro, não é fácil para quem convive, né? Não é fácil. É. Mas é importantíssimo. Porque assim, o que eu vejo é como é complicado você depois de adulto ainda recuperar o querer que não que foi completamente abafado desde a infância, por N motivos. Então eu posso ser um adulto socialmente completamente funcional, mas talvez meio depressivo, solitário, né? Porque nunca pôde querer.
Porque aí não sabe. E quando alguém lhe pergunta o que que você quer, eu caio num vazio e nada é mais assustador para o ser humano do que cair num vazio. Eu prefiro ter medo, prefiro ter raiva do que estar num vazio, do que não ter a mínima ideia. Então, isso são exercícios importantes da infância, né? E claro, e ao mesmo tempo que é importante ter desejos, né? Eu em Sim. algum momento eu vou ter que começar a entender que os outros também têm, né? E às Uhum. vezes aquela coisa eu vou ter que meu desejo não vai ser atendido em termos absolutos, eu vou ter que negociar, vou ter que ceder. Isso são habilidades sociais que certamente o brincar é o teatro, é o local, o palco perfeito para isso acontecer, né? Uhum. E aí e a outra coisa é isso, brincar é esse território de criatividade, porque eu posso inventar algo que não existia antes, né? O curioso que em geral a gente, né? Ai, às vezes os pais se queixam, né? Ai, meu filho vive inventando coisa. Eu digo, que ótimo, porque quando ele tiver 25 e for para o emprego dele, lá vão querer que ele seja criativo. Como que ele vai ser criativo depois se tudo que ele aprendeu na primeira infância for seguir regras? Vai ser difícil, então a gente tem que ser coerente também. Agora, não significa que qualidades sejam fáceis. Lidar com uma pessoa que é saudável, que tem vontades, que tem desejos, que tem autoconfiança, que sabe argumentar, que é criativo, isso é difícil. Porque a gente vai esbarrar as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos quereres, né? Seria mais fácil ter uma criança que é mais pastel, que não quer tanta coisa assim, que só aceita o que eu proponho, né? Mas para ela é triste. Se ela desistiu até de querer, Sim. né? É uma boa Então, reflexão, tudo que né? é Isso. bom é difícil. Tudo que é bom é difícil, sabe? Uhum. Se, se você quiser, vamos usar uma metáfora hiper simplificada, Uhum. tá? Bem materialista, mas, enfim. É, se eu quero um carro maravilhoso, seguro, confortável, bonito, eu vou pagar caro por esse carro. Ele não vai sair barato. A vantagem é que quando eu vou comprar uma coisa material, isso está visível. Eu sei que eu estou comprando esse carro porque ele é seguro, porque ele é bonito, porque ele é confortável. Nas relações, a gente, em geral, não tem essa clareza. Né? E aí, é a coisa que eu mais escuto em terapia de casal. Quando estão brigando, eu pergunto, tá, por que você casou com ela? Ou por que você casou com ele? Eu casei com ela porque ela me acalmava, ela me tranquilizava. E por que você está brigando com ela hoje? Porque ela não se mexe, porque ela não tem vontade própria, ela não me diz o que ela quer. Então, essa noção de que todo bônus tem um ônus, que aquilo que eu quero vem junto com a sua outra faceta, que são algumas coisas que eu não quero, é isso o desafio das relações humanas, né? Olha, outro dia eu vi isso também. Eu casei com ele porque ele me empolga e ele é ousado e ele não sei o quê. Aí depois a queixa. Porque eu nunca sei se ele vai estar aqui ou não, porque daqui a pouco ele está inventando outra coisa, ele quer mudar de cidade, ele quer mudar de profissão. Continua sendo a mesma coisa. Sim. Agora, é meio que sim, nas relações a gente vai tentar negociar isso, né? Tipo, eu quero sal na minha comida, mas eu não quero que ela fique intragável de tanto sal. Então, É, esse é o espaço de negociação, né? não fique salgada, né? Senão eu não consigo comer. Então, eu quero um companheiro ou uma companheira que me empolgue, que Uhum. tenha um certo, né, toque de aventura, mas eu não dou conta de também a cada mês a gente morar em outro lugar, ou um mês você está trabalhando, o outro você resolveu sair do emprego porque não está mais afim. Então, aí tem coisa que eu não dou conta, né? Agora, em geral o negócio é a tal da negociação que eu estou dizendo, né? Que eu estou falando, que a gente treina lá na infância, né? Sim. Principalmente, principalmente com os amiguinhos, às vezes, que não são irmãos. Eu tenho que cuidar mais ainda, né? Com o irmão,
a gente briga, bate, mas é irmão mesmo, tá garantido, não vou perder meu irmão por causa que a gente brigou. Agora, o amiguinho que vem brincar, se eu não ceder um pouquinho e fizer tudo do meu jeito, ele amanhã vai dizer que não quer mais brincar comigo. Então, esse polimento, né? Ah, e uma coisa que eu queria muito dizer aqui para os pais. Eu coloquei isso no texto quando eu convidei para essa live. Eu digo, sim, estejamos meio que atentos ao brincar das crianças. Mas não é estar ali, sabe? A meio metro, sabe? Cafungando, sabe? Cafungando aqui no pescoço e dizendo que está certo, que está errado. Não é isso. Se tiver um adulto muito perto, as crianças não brincam direito. Então, se for para brincar de casinha, de que for, dê um espaço onde a criança realmente tenha liberdade de explorar e bagunçar e tirar do lugar, né? E ser Uhum. criativo. Só assim isso vai acontecer. Um olhar, se a criança tem essa sensação que está sendo observada e tem alguém Vigiada, né? não só observando, vigiada e que vai depois dizer aquilo que você fez não foi bonito, né? Avaliada. Isso não dá liberdade, né? Uhum. Eu ia até perguntar o Qualquer que que a pessoa. gente tem que ficar observando, não observando, né, no brincar deles de casinha, o que que é legal a gente observar, mas não vigiar, né, não é se vigiar, porque eu acho que é isso, brincar é livre, eles têm que fazer o que eles quiserem, da forma que eles quiserem, e se tiver bom para eles, ok, eles têm que se resolver também sozinhos, eles não podiam, e a confusão também eles têm que se entender e de alguma forma se resolverem. Se não, naquele momento, no dia seguinte, eles vão ter que se encontrar de novo e vão se resolver de alguma forma, né? Quer dizer, entendo eu. Isso é algo que eu convidaria muitos pais e mães, principalmente as supermães. Assim. É que eu vejo muitas supermães atualmente, mães muito empenhadas, muito atentas, muito dedicadas e bababá. E aí, quando sabe, o filho brigou com o amiguinho, já fica tenso ali, achando, né, o que faz, o que não faz, meu filho fez algo errado ou não. Eu diria, deixa a criança se resolver, deixa ela reclamar, deixa ela ficar triste, deixa ela pensar. Então, eu acho que quando a gente quer que os nossos filhos aprendam e tenham clareza, tenham mais consciência de como eles estão se colocando no brincar, as perguntas são muito mais úteis do que ordens, conselhos, colocar mais limites ou coisa do gênero. Então, antes, tá, brigou com um amigo, pô, que chato. Então, o que aconteceu? Por que você acha que ele agiu assim? O que você acha que você quer fazer? É realmente. As perguntas ajudam a pensar, né? As perguntas abrem como que é um convite para a clareza mesmo. E entender que tem coisas que vão ter o seu tempo também, né? Essa outra, às vezes, angústia dos pais. Ah, né? Criança de 2 anos não sabe dividir brinquedo. Eu digo, não sabe mesmo. Não sabe mesmo. E vai ser um negócio que pode demorar. O natural seria que isso demorasse, porque ela é muito autocentrada, né? A criança ainda quer tudo que ela gosta, ela quer para ela. Dividir com o outro. Então, agora, ela não vai ser assim para o resto da sua vida. Ela não vai ser assim para sempre. É uma fase. Então, a gente ser lembrado que as crianças passam por fases, que elas vão se transformando. A forma como a criança se comporta com 3, 4 anos é muito diferente do que ela será com 7. Certamente vai ser muito diferente do que ela será como adulto. Então, mais calma, muita calma nessa hora, em todas as horas, muita calma, né? Sim. Eu É, entendo isso, eu entendo que tem essa angústia das famílias, né? E por isso que você falou, né? Tem que deixar eles brincarem livres, e vai brincar, e eu acho que isso acontecia muito mais antigamente, né? Que tinha aquela coisa das crianças, elas iam com o quintal brincar, e os pais nem se davam conta, ou iam para a rua brincar, e as famílias não se davam muito conta
né? Elas sabiam que elas estavam brincando na rua, estavam brincando no quintal e estava tudo bem, né? Hoje não, hoje as famílias vão junto assim, né? Ficam sobre, né, os olhos dos pais e mediando, né? Ai, não, o brinquedo dele tá ali, não, ele pegou o brinquedo do meu filho, mas peraí que eu vou pegar ali, não, mas é que ele não deixou, mas peraí. E você fica o tempo todo mediando a relação das crianças em algum momento e elas percebem que elas não estão ali conseguindo, de alguma forma, e elas vão levando isso. Eu não sei como vai ficar essa geração, de alguma forma, isso acredito que vai reverberar quando, né? Né? Imagino, Também não sabemos, né? né? Vamos ver. Tem um estudo muito interessante que eu encontrei há um tempo atrás, foi uma pesquisa do Unicef. A metodologia toda aqui, eu estou vendo que faltam 10 minutinhos só. Mas falando rapidinho, porque é um texto muito interessante, quem quiser procurar online, ou eu posso tentar colocar debaixo da gravação aqui depois. É um texto que eu encontrei no G1, tá? Sobre uma pesquisa sobre quais são as crianças mais felizes do mundo. Foi uma pesquisa feita entre crianças dos países da OCDE, ou seja, dos países ricos, aqueles que a gente em geral tem como referência, né? Então, e aí, né, nessa pesquisa, as crianças holandesas se reconhecem como sendo as mais felizes. E as japonesas e americanas estão entre as menos felizes, tá? E aí é interessante que a pesquisa também aponta como que se acredita que sejam os fatores que constroem essa sensação de felicidade na criança. Então, começa na geração dos pais. A sociedade holandesa, ela não tem essa expectativa de sucesso profissional e material que outras sociedades têm. Então, os pais holandeses, eles muitas vezes escolhem profissões que vão ser menos bem remuneradas ou trabalhar menos horas para terem mais tempo disponível para a família. Então, eles estão mais disponíveis e sem aquela pressão de eu tenho que ganhar muito dinheiro para provar que eu tenho valor. Então, esse é um fator. O outro fator é que as crianças, desde pequenas, justamente brincam muito ao ar livre, em primeiro lugar, que o tempo livre das famílias holandesas, em geral, é passado em parques e parquinhos e assim por diante. E, em terceiro lugar, que nesses espaços as crianças são deixadas muito para brincar por conta própria. Tipo, o adulto fica lá num banco, tá olhando, mas se a criança caiu, ela vai levantar sozinha. Se a criança brigou, ela vai ter que resolver. O adulto não vai se meter. E isso, né, eles apontam como isso cria nas crianças uma confiança de que ela tem capacidade de se resolver. Sim. Então, de um lado, também desonera os pais, né? Porque os pais eles podem descansar um pouquinho mais, já que os filhos aprendem desde cedo a se resolver, e as crianças se sentem mais autoconfiantes. E aí tem isso, aí com 7 anos ela vai sozinha para a escola na sua própria bicicleta. Então, a sociedade, da forma como ela está organizada, tem vários fatores que contribuem para isso, né? Mas, enfim, algo que eu acho que a gente pode incluir, talvez, na nossa perspectiva é isso. São crianças que desde pequenas aprendem a se resolver sozinhas, se tornam mais autoconfiantes, e o que a gente sabe da psicologia é que, e nós mães sabemos disso, filho que vai dormir na casa do amiguinho sempre se comporta melhor na casa do amiguinho do que na nossa, né? Em termos psicológicos, o velho Freud diria, porque senão a criança, quando tem um adulto vigilante, ele terceiriza o superego, a consciência, a responsabilidade, ele terceiriza isso para o adulto que está cuidando. E ele não tem que ser responsável, nem tranquilo, nem centrado. O adulto está fazendo por ele. Se o adulto se retira, ele aceita, opa, agora é comigo aqui. Então aí ele assume esse lugar também da responsabilidade, de fazer a coisa correta. Então, mais um motivo para nós nos distanciarmos um pouquinho mais e deixarmos as crianças explorar o brincar e a sua vida. Bom saber. Interessante? Interessantíssimo, interessantíssimo. Estamos caminhando para os últimos 4 minutos de Ania Camp. Caramba, né, gente? Desculpa. Nessa nossa 12ª Semana Mundial do Brincar aqui em Brasília.
Muito bom sempre falar com você, Ania. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem que sempre, e é nossa proposta sempre falar para as famílias dessa importância do brincar, desse estímulo, da gente ter isso como nosso foco das famílias, de que o importante de a gente pensar na infância, a gente às vezes está sempre muito preocupado com muitas coisas para a criança, e o que a gente tem que focar é que ela precisa de tempo e espaço e liberdade para brincar. Que eu acho que esse é o nosso norte que deve ser. O que você vai fazer com a criança? Eu não sei, eu vou deixar ela livre para ela brincar. Eu acho que a gente ter isso como entendimento enquanto sociedade, enquanto escola, pensar qual é a escola que eu vou levar para uma que ela possa brincar, que respeite, né? Que ela vai fazer? Não sei, eu vou deixar ela livre para ela brincar. Então, eu queria deixar esses minutos para você falar um pouco sobre isso. A gente tem os nossos últimos 5 minutos, eu quero deixar para você falar um pouquinho desse direito da criança. A gente tem que entender que a criança é um sujeito de direitos e que a gente precisa fazer enquanto sociedade, enquanto comunidade mesmo, abraçar esse entendimento de que é a melhor coisa para ela, e é um curto espaço de tempo, né? A gente vai ser adulto a vida inteira, depois a gente cresce, acabou. E isso é que vai nos fortalecer e nos sustentar, que nem você falou, veio um adulto conversar com você e ele precisava fazer uma escolha, né? Enquanto adulto, e que isso ele nunca soube, né? E quando criança, né? E que a gente carrega, se a gente for ver hoje, quanto adulto, quanto de tudo isso que a gente é hoje é fruto de sentimentos, de percepções que a gente teve enquanto criança, né? Então, quanto essa fase é tão importante, né? De sentimentos e percepções, né? Não é de coisas materiais. Porque por mais que seja a bicicleta que a gente ganha, é do sentimento, né? É do registro, né? Então, eu quero deixar esses minutos finais com você, já agradecer muitíssimo pela sua presença e falar para as pessoas que acompanham o Brincar Brasília, que tem uma programação extensa, acompanhem a Aliança pela Infância e que brinquem muito, brinquem de casinha, brinquem de bola, estejam ao ar livre com suas crianças. Fale, Ania. Então, brigadão pelo convite, Raquel, muito bom te encontrar, mesmo que dessa forma, a gente tem saudade de encontrar pessoas, mas é gostoso, é gostoso, eu tenho curtido encontros mesmo que sejam assim, um abraço só virtuais. Então, quando você fala, né, um direito da criança, é um direito porque é uma necessidade, né? É uma necessidade. E mães e pais bem intencionados, por favor, lembrem que a criança precisa de algumas coisas básicas. Às vezes a gente torna isso tão complexo e aí tão pesado para nós. A gente acha que, né, tem que ser a escola mais cara, a roupa mais bonita, o brinquedo mais bonito e mais caro. E no fundo a criança precisa de segurança, de liberdade, espaço para brincar e fantasiar. E uma alimentação razoável, possibilidades de movimento, sol, é mais simples. E se a criança sentir que ela é acolhida, que ela é benquista, que ela pode expressar toda essa riqueza, né, que a fantasia dela traz, vai ficar tudo bem. Todo o resto tem jeito, né? Então, eu acho que às vezes estamos vivendo em tempos onde a gente reduzir as expectativas pode ser uma boa coisa, mas vamos cuidar do que é essencial e que nossos filhos possam se movimentar e brincar e se divertir é crucial para a saúde mental deles e aí facilita a nossa também, né? Nossos filhos estão felizes, a nossa vida fica mais fácil, tá bom? Raquel, gratidão, parabéns pela iniciativa. Eu fico muito feliz com todas essas agendas que são também, né, promovidas pelo Instituto Alana, com quem você também está envolvido, e essa Semana Mundial do
e todas as instituições que promovem isso, eu fico muito feliz com essas iniciativas, que adultos falem pelas crianças que talvez não possam falar por si mesmas ainda, né? Tá bom? Muito obrigada, Ânia. E todo mundo, essa Semana Mundial é colaborativa, todo mundo brincando e colocando suas programações no site da Aliança pela Infância. Podem colocar lá quem estiver fazendo as ações, postem para a gente, compartilhem com a gente as brincadeiras e a gente coloca aqui também. É isso, brigadíssimo, viu, Ânia? É um prazer falar com você. Idem, até. Tchau, Obrigada a tchau. todo mundo que esteve aqui com a gente. Quero agradecer a presença de todo mundo e a live vai ficar salva para quem quiser assistir também depois. Ânia, Tá bom. um beijo. Vamos lá. É clicar no xizinho. Ah, é? Então tá bom. Vamos lá, estou aprendendo. Vamos lá.